Olá, eu sou a doutora Graziela Priante Cunha. O nosso curso é sobre controle da via aérea. Vou falar para vocês sobre laringoscopia direta otimizada e dispositivos auxiliares. O que requer a laringoscopia ótima, né? São 5 itens importantes. Então, nós precisamos de um operador experiente, de posição olfativa, de ausência de hipertonia muscular, de lâmina de tamanho e tipo adequado e de uma manobra chamada de compressão laríngea externa. E o importante é que a gente limite em 2 o número de tentativas de intubação, de laringoscopia. Então, o que significa isso? Significa que a primeira, nós já temos que ter esses 5 itens realizados, checados, tá? Para que na segunda a gente corrija o que não foi adequado na primeira. Então, o que é um operador experiente? Operador experiente é aquele que tem mais de 2 anos de prática clínica. Significa que um recém-formado, um residente no primeiro ano de especialização, ele não se encontra nesta categoria, tá? O segundo item da tentativa ótima de laringoscopia diz respeito à posição olfativa. O que é a posição olfativa? Posição olfativa diz respeito ao alinhamento dos eixos oral, laríngeo e faríngeo. Quando nós colocamos o paciente em decúbito dorsal horizontal e realizamos uma laringoscopia, esses 3 eixos se encontram desalinhados, ficando muito difícil que a gente, com a laringoscopia direta, a gente consiga fazer a visualização da fenda glótica. Quando nós colocamos um pequeno coxinho occipital, nós já fazemos o alinhamento dos eixos faríngeo e laríngeo. E quando nós fazemos a extensão cervical, nós fazemos então o alinhamento do terceiro eixo. E o paciente então assume a posição olfativa ótima ou o que nós também podemos denominar de sniff position. Sniff position é a tradução do inglês para posição do cheirador. Por quê? Cheirador. Cheirador é aquela pessoa que recebe flores. Então, ele cheira um buquê de flores de baixo para cima e com a cabeça anteriorizada, né? Então, a gente vai fazer uma posteriorização da fenda glótica. Neste sentido, assim, ó. Ok? Essa é a posição olfativa que, para a laringoscopia direta, facilita a visualização da fenda glótica. Como a gente, então, está demonstrando nesse slide aqui, a confluência dos 3 eixos. Para os pacientes obesos, nós precisamos de um posicionamento especial, tá? Este posicionamento pode ser conseguido através de coxins fabricados com campos, com cobertores, um coxim já pré-fabricado, como é o caso do trapézio de Simone, ou então rampas infláveis, que são coxins infláveis com formações diferentes e que acabam fazendo com que o paciente mantenha o meato acústico externo, o manúbrio external na mesma linha horizontal da mesa e do solo. Isso faz com que o paciente crie um pescoço mais maior, mais aberto, para que a gente tenha uma via aérea mais exposta. O paciente obeso colocado em decúbito dorsal horizontal dificulta não apenas a laringoscopia, como também a ventilação sob máscara facial. Então, para obesos não existe um coxim de tamanho ideal, único. A gente deve criar o nosso coxim com campos. O terceiro item da tentativa ótima de laringoscopia diz respeito, então, à ausência de hipertonia muscular. Nós não devemos intubar um paciente que esteja combativo, um paciente que não esteja com um relaxamento muscular adequado, tá? O quarto item da tentativa ótima diz respeito, então, às lâminas de tamanho e tipo adequado.
Parece óbvio, mas para pacientes muito grandes, um paciente do sexo masculino de 1,90 m, nós não podemos escolher uma lâmina 2 de Macintosh. A lâmina ideal seria uma lâmina 4. Um paciente neonato, a lâmina mais adequada é a lâmina de Miller, que não vai na valécula, mas ela pinça a epiglote por baixo, tá? Então, o conhecimento das lâminas e a escolha de número e tipo de lâmina faz a diferença também na hora da nossa laringoscopia ótima. Um outro tipo de lâmina que a gente tem também seria essa lâmina de McCoy, que é uma lâmina com uma ponta elevável, que faz com que a gente consiga fazer a elevação da epiglote no momento da laringoscopia. Por que isso? Porque na hora que a gente faz a nossa laringoscopia, tudo que nós queremos é nos deparar com um Cormack 1, né? Uma exposição ampla da fenda glótica com a visualização da parte anterior e da parte posterior da fenda glótica, das aritenoides, de toda a epiglote. Mas, eventualmente, a gente encontra um Cormack 3 ou 4. E aí, a gente tem uma certa dificuldade para realizar a colocação do tubo traqueal. Aqui é um slide mostrando, na verdade, essas visualizações, né? Em pacientes mesmo. Então, Cormack 1, visualização da epiglote, a fenda glótica inteira, as pregas vocais. O Cormack 2, a epiglote e a parte posterior da prega vocal. O 3, apenas a epiglote, que ela ainda é elevável. E o 4, a gente não vê nenhuma estrutura da fenda glótica. No ano 2000, então, o Tim Cook, ele propôs uma nova classificação de laringoscopia, né, de Cormack, e ele dividiu o grau 2 e 3 em 2A e 2B, onde o grau 2A, ele visualiza a parte posterior das pregas vocais. O grau 2B, ele visualiza apenas as aritenoides. O grau 3A, ele visualiza a epiglote, mas ela ainda é elevável. E o grau 3B, ele visualiza a epiglote, mas ela está aderida à parte posterior da faringe. E no grau 4 não se visualiza nenhuma estrutura da fenda glótica, tá? E para que ele fez essa divisão? Ele propôs essa divisão para mostrar quais seriam os métodos que a gente pode usar para realizar a intubação. Então, o grau 1 e 2A, qualquer método de laringoscopia direta, tá? O grau 2B e 3A, a técnica preconizada é a utilização do buge. E o grau 3B e 4, a gente deve usar técnicas alternativas. Quer elas sejam videolaringoscópios, quer elas sejam intubação retrógrada, pode ser também intubação às cegas, tá? São essas as técnicas que a gente poderia utilizar no grau 3B e 4, tá? Mas não adianta fazer laringoscopia direta, ok? Bom, por fim, a tentativa ótima de laringoscopia requer a compressão laríngea externa. O que é a compressão laríngea externa? O que é essa manobra de compressão laríngea externa? Essa manobra a gente chamava também de burp, tá? Que ela é composta por 3 movimentos. É uma pressão sobre a cartilagem tireoide para trás, para cima e para a direita, geralmente, tentando trazer a fenda glótica mais para o centro da nossa visualização, da nossa visão durante a laringoscopia direta, tá? Então, ela é feita sobre a cartilagem tireoide, inicialmente com a mão direita do anestesiologista, e depois, na hora que ele vai fazer a intubação, ele solicita para que um auxiliar, um outro colega anestesista, faça, então, para ele, reproduza a manobra. A manobra de compressão laríngea externa, ela é útil para diminuir o grau do Cormack de 3 para um 2, de 2 para um 1, tá? E isso ocorre em 60% dos casos quando ela é bem realizada. Então, ela facilita a nossa visualização da fenda glótica e, portanto, a intubação. E ela não deve ser confundida com a manobra de Selick, que é feita sobre a cartilagem cricoide para proteção da intubação traqueal em pacientes com estômago cheio e que dificulta a intubação. Bom, após o paciente, então, intubado, né,
a visualização ou não do tubo traqueal passando pelas pregas vocais, a gente deve fazer a insuflação do balonete com um cafômetro ou um dispositivo que insufle o balonete, que a gente consiga ver a pressão do balonete, e a confirmação da intubação através de ausculta e principalmente através de capnografia ou métodos de detecção colorimétrico de CO2. Vou falar para vocês agora sobre os dispositivos auxiliares de intubação. Os primeiros dispositivos são os estiletes óticos, né, como esse demonstrado no slide, é o Bonfios, que é um precursor dos videolaringoscópios, tá? Ele é um estilete rígido, metálico, que o tubo traqueal veste este estilete metálico. Nós temos uma fonte de luz, uma câmera e uma ótica, uma monocular. Existem diversos modelos, esse é um Bonfios, existe o modelo de Chicane, o Levitan. Por exemplo, o modelo de Chicane, ele tem uma entrada para entregar oxigênio durante a manipulação da via aérea. Tá? Alguns outros modelos, como o Ares System da Clarus, ele tem uma câmera portátil para a visualização da manipulação da via aérea sem você precisar utilizar a monocular. Então, isso pode ser compartilhado por outras pessoas. Falando de um outro dispositivo auxiliar para a intubação traqueal, a gente vê aqui o Buge. O Buge é um dispositivo muito interessante, é um dispositivo que já está no mercado há bastante tempo. A primeira vez que ele foi utilizado foi por Macintosh em 1943. Ele é um dispositivo elástico, maleável, não rígido, mas também não muito mole, que permite que ele entre na fenda glótica. Ele tem uma ponta em J, que vai ficar anteriorizada na entrada da laringe, e ele serve para utilização às cegas, para intubação às cegas. Ele é muito melhor para se intubar às cegas do que o fio guia metálico, por exemplo. Ele também é útil durante a manipulação de via aérea em pacientes que se encontram com imobilização cervical, com colar cervical. Então, ele é um fio guia rígido, mas com uma certa flexibilidade, um comprimento maior do que o comprimento do tubo traqueal. Normalmente ele possui aproximadamente uns 60 centímetros. O sucesso na intubação traqueal às cegas é confirmado por sensação tátil de entrada na via aérea. Quando essa ponta em J entra na via aérea, a gente sente como se fossem uns cliques traqueais. Como que a gente usa o Buge? Então, se faz uma laringoscopia, introduz o Buge na fenda glótica, né, tangenciando a epiglote. Quando o Buge passa pela epiglote, nos pacientes em que a visualização é de Cormack 2B e 3A, ele tangencia a epiglote. Passando pela epiglote, nós devemos abaixar a ponta distal do Buge, fazendo com que aquela pontinha em J entre anteriormente, ou seja, entre na fenda glótica. Depois disso, nós vamos então sentir os cliques traqueais, e aí a gente então vai progredir, mantendo a laringoscopia, progride o tubo traqueal. Como que nós vamos confirmar que o Buge foi para a via aérea? Então, a primeira confirmação se dá pelos cliques traqueais, né? Portanto, a mão que segura o Buge deve segurá-lo levemente. A gente deve ir com tranquilidade passando dentro da via aérea. Para isso, o Buge é um instrumento que não machuca, que não é um instrumento delicado, que não vai machucar a via aérea, tá? A ponta dele é romba. Segunda maneira de se confirmar que o Buge entrou dentro da via aérea. Você vai introduzindo e ele acaba se impactando ou na carina ou em algum dos brônquios principais, tá? Se por um acaso, ao contrário, o Buge progredir indefinidamente, significa que ele provavelmente foi para o esôfago, que não haverá nenhuma resistência à introdução do Buge, tá? Então, não havendo cliques traqueais e progressão indefinida, provavelmente ele foi para o esôfago, tá? Durante a passagem do tubo traqueal, se houver alguma resistência, o tubo pode estar batendo nas aritenoides. Então,
Com movimentos suaves e no sentido anti-horário, nós giramos o tubo traqueal tentando fazer com que o bisel desvie da aritenoide. E aí fazemos a progressão do mesmo. Aqui está um slide demonstrando que o BUGE tem uma taxa de sucesso muito maior, tanto na primeira tentativa de intubação quanto na segunda, do que o guia metálico que a gente coloca dentro do tubo traqueal, tá? Principalmente nos pacientes de Cormack 2 e 3. Por fim, eu vou falar para vocês sobre os tubos trocadores, dispositivos para desentubar uma via aérea difícil. Uma vez que nós intubamos um paciente com via aérea difícil, é interessante que a gente tenha uma ponte para desentubá-lo ou para estubá-lo. Para quê? Para que se a gente precisar reintubar por algum motivo, que ele desaturou ou que a cirurgia necessitou reintubar por algum motivo, a gente vai conseguir então ter esse caminho para reintubação, tá? Então, os tubos trocadores, eles são também tubos longos, maleáveis, feitos de um material maleável, mas não muito, com um lume interno que permite que a gente faça a oxigenação durante o procedimento, com graduações e também com diâmetros diferentes, que permite passar em tubos de adultos e pediátricos. O tubo trocador, então, é passado por dentro do tubo traqueal. Depois que a gente passa, a gente vai, através do conector removível, fazer uma oxigenação para ver se está ok. Esse conector, ele permite tanto o encaixe de um ventilador a jato transtraqueal, quanto o encaixe de um sistema ventilatório, como um aparelho de anestesia ou um ambu. A gente faz a oxigenação através desse tubo trocador. Aí nós tiramos esse conector, tá? E retiramos o tubo traqueal. O paciente, então, está pronto para ser estubado. A gente retira o tubo traqueal e a gente vai ficar com o tubo trocador dentro da via aérea, tá? O paciente, então, está acordado, ventilando espontaneamente e com esse guia, com esse tubo trocador como uma ponte para ser reintubado. Por quê? Porque a via aérea difícil dele continua lá. Ela continua difícil. Ela foi difícil para intubar no início e ela continua difícil para ser reintubada. A conformação anatômica do paciente não foi modificada durante a cirurgia, tá? Por vezes pode ter sido até piorada, né? Se foi alguma cirurgia no pescoço, por exemplo. Então, nós temos uma maneira de reintubar o doente se a gente precisar, tá? Através do tubo trocador. E ele é maleável o suficiente para não ser desconfortável para o paciente permanecer, então, durante esse momento que ele está retornando à consciência, né? Consciente e ventilando espontaneamente. Como a gente pode ver, então, nesse slide, 2 pacientes que estão na recuperação pós-cirúrgica e com o tubo trocador, né, locado, e aguardando para ver se a gente vai precisar reintubá-lo ou se a gente vai poder, depois de algum tempo, retirar o tubo trocador. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.